Em 15 de outubro de 2020, um youtuber chamado Adam Butcher publicou um vídeo falando sobre um jogo de Nintendo 64 que supostamente ninguém nunca tinha sequer ouvido falar. Seu nome era Catastrophe Crow, um jogo desenvolvido pela empresa Opus Interactive e liderado por Manfred Lorenz. Com milhões de dólares financiados, Manfred prometia revolucionar o mercado, trazendo o que ele chamava de sistema de revivamento eterno. Muito tempo se passou e o lançamento do jogo foi adiado diversas vezes. Os funcionários da Opus Interactive reclamavam que Manfred estava cada vez mais controlador e mandava seus artistas criarem coisas que não se encaixavam na temática do jogo. Ele se afastava cada vez mais e não dava satisfação para ninguém, nem mesmo para sua família. Quando seus apoiadores foram cobrar as dívidas, todos os aparelhos eletrônicos e backups do jogo haviam sumido, e Manfred ficou desaparecido por 2 dias. O restante de sua família havia se mudado 6 meses antes, e quando finalmente encontraram um barco que ficava preso atrás do seu carro, tudo o que puderam recuperar foram as roupas dele e uma carta para sua esposa. E seu barco estava perdido no meio do mar, próximo de uma praia em Cuxhaven, na Alemanha. Adam Butcher de alguma forma conseguiu encontrar a única cópia existente do game, e é aqui que temos o começo dessa história. Agora vamos dar uma resumida rápida sobre o que acontece no jogo. E depois eu vou explicar a teoria que a comunidade adotou como a mais provável de ser verdade. Logo no início, uma mensagem aparece na tela dizendo: "Ele não esteve em casa há dias. Talvez ele irá falar com você." O personagem spawna na frente de um prédio com o nome trabalho escrito em cima. Ele entra lá e vê um corvo mais alto passando. O player tenta segui-lo e entra em um computador, ao estilo Mario 64. O computador o leva para uma fase cheia de brinquedos e um tabuleiro de xadrez. Uma coisa que dá pra sentir falta aqui é uma música. O jogo inteiro é jogado apenas ao som dos efeitos sonoros. O jogador faz o wall jump até uma área em cima do mapa, onde encontra o corvo mais alto mexendo em um computador conectado ao que parece ser um soro hospitalar ou uma máquina de suporte de vida. Ao interagir com o corvo mais alto, temos um diálogo que claramente é um código. O jogo trava e corta para a casa, onde se pode ver uma criatura estranha sentada no sofá. O player é teleportado de volta para o início, onde podemos ver a criatura em pé. Essa criatura foi denominada de espantalho pela comunidade, pela forma como fica parada. Quando o player se aproxima, o espantalho some e o corvo mais alto aparece de novo, correndo em direção ao prédio que agora está corrompido. Algumas coisas mudaram lá dentro. Para começar, o quadro que antes mostrava positividade agora está mostrando negatividade. E o computador que levava para a fase dos brinquedos simplesmente desapareceu. Quando o jogador se aproxima, temos uma cutscene mostrando um telefone que agora começa a tocar. O jogador tenta, mas não consegue interagir com ele. Ao voltar um pouco, é possível ver o corvo mais alto. Ao seguir na direção que ele correu, o jogador encontra uma passagem secreta na parede. O telefone para de tocar e podemos ver o corvo mais alto em cima de um barco, segurando o que parece ser alguns aparelhos eletrônicos. Ao se aproximar, o corvo mais alto se joga e o player segue junto. Isso leva para uma área na floresta. O jogador explora um pouco e encontra uma escada, que leva até onde o corvo mais alto está. Na frente dele tem um túmulo escrito Corvo, e dá para ouvir ele chorando. A câmera muda e fica travada no topo do jogador. Agora dá para ouvir o mesmo som do telefone de antes, e ao descer a escada, isso acontece. Voltamos ao início de novo, e dessa vez tá tudo corrompido. Pela primeira vez temos música, ou quase. Agora o personagem mudou, e o jogador está controlando o corvo mais alto. Atrás do spawn aparece uma casa, e ao entrar o jogador fica mais lento, apenas dando para escutar o som do relógio.
E aqui acaba o jogo. Pelo menos a gameplay desse canal acaba aqui. Esse ARG se estende em diversos outros canais. E para entender algumas coisas, é preciso pesquisar e achar os que gravaram e postaram suas próprias gameplays de Catastrophe Crow. Para começar, aquele código de antes. Para decifrar esse daqui, a gente precisa ir no canal N64 Long Lost Lore. Aqui ele joga normalmente o mapa dos brinquedos. Só que ele acha um caminho secreto embaixo da fase. No fim desse caminho tem uma entrada que leva para uma sala grande e escura. Quando ele pausa o jogo nessa sala, o menu fica corrompido. E aqui temos o que a comunidade chama de língua de corvo. E para decifrar qualquer código, tudo o que precisamos fazer é comparar as letras do menu de pause normal com esse. Então, se usarmos essa lógica para traduzir o código de antes, temos a frase: "Estou no inferno". Beleza, eu não vou ficar focando demais nessa versão desse jogo. Então vamos ao que interessa. A comunidade já descobriu muita coisa e toda a informação que eu vou citar aqui pode ser encontrada nesse documento que eu vou deixar aí na descrição. Então, sem mais delongas, bora pro resumo. Quando o jogo é iniciado, uma série de retângulos e um código aparece na tela. Traduzindo esse código temos: "Querida Thea". Só por esse início já dá para saber que isso é uma carta para Thea. E se você olhar direito, Thea se traduz diretamente para corvo. E onde já vimos esse nome antes? No túmulo onde o corvo mais alto estava chorando. Tá, mas antes vamos pro resto do conteúdo dessa carta. "Querida Thea, me desculpe por eu não poder estar com você no fim. Eu estava com muito medo. Eu corri e agora eu estou no inferno. Que eu mesmo fiz. Eu sonhei que você jogava esse jogo um dia, mas você nunca irá. Por favor, me perdoe, meu pequeno corvo. Por favor, me perdoem vocês dois. Pai." Isso é apenas para o seu irmãozinho agora. Com isso, já nos é revelado que essa é uma carta de Manfred para sua filha Thea. Filha essa que morreu devido a um trauma cerebral causado por um acidente de escada, como foi visto antes. Como foi lido na carta, Manfred também possuía um filho chamado Nils. Esse nome foi descoberto através de um vídeo de Ocean Quest, outro jogo desenvolvido por Manfred. Nesse vídeo temos uma música e dentro dessa música é possível achar os nomes Thea, Nils, Martha e Manfred. Thea e Nils sendo os filhos, e Martha a esposa de Manfred. Catastrophe Crow conta a história de um pai que queria fazer um jogo para seus filhos. Infelizmente, a filha mais velha acaba sofrendo um acidente grave e põe a vida dela em risco. Manfred fica abalado emocionalmente e se isola de todo mundo, tendo um único objetivo de terminar esse jogo para que sua filha possa jogar, custe o que custar. Ele ignora a chamada de sua esposa para focar no desenvolvimento de Catastrophe Crow, mas para sua infelicidade, sua filha falece e sua esposa e filho se mudam de casa. Manfred, cheio de dívidas e sem mais esperanças, leva tudo que pode consigo até o meio do mar e se joga do barco. Esse é o resumo da história, ou melhor dizendo, era. Até que nesse mesmo ano o jogo foi lançado no itch.io, e essa versão muda muita coisa sobre o que a gente sabia da história. Logo que o jogo começa, já dá pra ver algumas coisas diferentes. Para começar, a empresa que antes era Opus Interactive agora mudou de nome para Opus Legacy. Essa carta do início mudou também. Agora ela começa com a palavra pai. O objetivo aqui é decifrar todas as linhas dessa carta. Tem todo um documento novo explicando passo a passo como achar cada frase. Eu agradeço demais pelas pessoas que forneceram essas informações de bandeja para eu poder fazer esse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição para caso você queira dar uma olhada ou até se você quiser seguir passo a passo e jogar por si mesmo. Primeiramente, eu tentei jogar sem seguir nenhuma instrução, só para ver o que eu conseguia achar sozinho. Do lado de fora não parecia ter muita coisa para ver, então eu entrei no prédio e percebi que tinha um elevador, onde antes não tinha. Esse elevador leva para um segundo andar, e lá tinha duas coisas. A primeira era um PC pequeno, que não dava para interagir, e a segunda era o computador que leva para a fase da floresta. Nessa fase eu descobri que a água mata, e tem um monte de peixe com moedas, e esses bichos roxos estranhos aí que também te matam se chegar perto. Eu achei um poço e caindo nele eu fui levado para uma área subterrânea. Aqui tinha algumas entradas fechadas, e lá no fundo dava para ver o que se pareciam túmulos. O objetivo dessa área é puxar duas alavancas. A primeira para drenar a água, que revela a segunda alavanca, e a segunda abria as portas de grade.
É aqui que eu descobri que essa água, na verdade, é sangue, o sangue desse coração. Ao seguir o caminho, eu achei a saída que me levou de volta pro prédio. Só que dessa vez ele tava com essa névoa escura. E é aqui que eu me arrependo de não ter gravado minha voz, porque eu tomei um belo susto. Eu morri para um bicho magricela que parecia um corvo bugado, e ficar em cima desses círculos fazia ele sumir. Enfim, eu voltei pro poço porque eu queria ver se aquelas grades bloqueando os túmulos tinham sumido. E eu tava certo. Agora eu já não sabia o que fazer. E aqui eu comecei a seguir as instruções do documento. Vamos começar pela segunda linha, já que a primeira é o título. No momento que a gente spawna no jogo, dá pra ver esse arco no meio do mapa. E embaixo dele tem esses dois pontos de terra. Ao pisar em cima de um desses pontos, dá pra escutar a música um tanto familiar. Essa não é nada mais, nada menos do que a música tema, que toca logo que a gente abre o jogo. Basicamente, tudo que a gente precisa fazer é pausar e voltar para o menu. Fazendo isso, a abertura vai estar diferente e alguns recursos vão estar faltando, o que indica que a gente fez certo. Ao reentrar no jogo, um corvo sem olhos vai estar parado em cima do mesmo ponto de terra. Ao se aproximar dele, ele irá correr para dentro do prédio. Aqui nós temos que segui-lo. O próximo local que precisamos ir é a fase da floresta, pois lá também tem dois pontos de terra exatamente iguais ao do início. O corvo vai estar parado em cima do ponto correto. Após fazer a mesma coisa de antes, a abertura vai estar ainda mais quebrada. Agora o início está totalmente corrompido e a música do menu fica tocando em um curto loop. Ao entrar no prédio, ao invés de um escritório corporativo, nós somos levados para um hospital. Aqui é possível ver o scan de um cérebro na parede. Eu quero que você guarde essa informação, porque vai ser importante. Explorando um pouco mais, eu encontrei um corvo alto e o corvo que normalmente a gente controla. Essa aqui é uma clara representação de Marta, chorando ao lado de Tria. Seguindo essa lógica, esse corvo que a gente está controlando agora só pode ser Nils, por causa da asa que não está quebrada e do olho verde. Sim, a cor dos olhos e o tamanho de cada corvo são detalhes importantes. Saindo dessa sala, é possível ver outro corvo mais alto no fim do corredor. Eu imagino que esse seja Manfred. Ele desaparece ao chegar perto e interagir com a porta nos dá aquilo que viemos procurar: o código da segunda linha. Para encontrar a terceira linha, a gente precisa ativar algumas coisinhas primeiro. Na área do início tem uma entrada secreta dentro das flores. Essa entrada nos leva para uma sala com um computador. Cada tecla que você está vendo aqui ativa ou remove alguma coisa dentro do jogo. E as teclas que a gente precisa aqui são Y para ativar as coordenadas de nossa localização no menu, N para ativar as coordenadas da localização do código da linha 3. Essa localização está dentro da fase da floresta. E T para desativar as árvores, para facilitar um pouco na hora que a gente estiver procurando o lugar. Agora é só pausar, que ali em cima vai estar mostrando onde estamos e onde precisamos ir. Foi um processo bem chato, mas eventualmente eu encontrei o local do código. Linha 4. Para essa aqui, precisamos ir na parte de trás do prédio e interagir com essa ventilação. Ao entrar, somos levados para esse lugar. Aqui tem uma parte do chão que é falsa e basta pular para saber onde pisar. O nosso objetivo aqui é falar com esse urso. Nesse mesmo lugar tem essa entrada que leva para debaixo da água. Só que não vamos fazer esse puzzle agora. Tem esses peixes que primeiramente eu imaginei que fosse apenas questão de time, mas eu tô enganado e a gente precisa de outro item que é mais para frente que a gente vai pegar. Temos que voltar até aquela sala que o urso nos mostrou. Ela fica no segundo andar do prédio. Basta ficar em cima da mesa certa que ela vai começar a afundar. Precisamos repetir isso com todas as mesas que formam aquele triângulo, sendo essa a ordem.
Após afundar as últimas, somos levados para essa região. Aqui basta fazer esse parkour super fácil, que com certeza não me levou nenhuma vez à beira da loucura. E no final vamos encontrar o código da quarta linha. Para encontrar a quinta linha, precisamos fazer a mesma coisa que N64 Long Lost Lore fez. Ir na fase dos brinquedos e encontrar a entrada embaixo do mapa. Tem essa abertura na cerca da borda do mapa e basta se segurar na beirada e seguir para a direita. Ao passar pela entrada, somos levados para a mesma sala escura que vimos no vídeo. Eu aproveitei a oportunidade para dar uma explorada. E aos poucos eu percebi que esse lugar não é só uma sala escura, mas sim um quarto. E de quem é esse quarto? De Thea. Tem alguns brinquedos jogados por aí e uma cama de hospital, com outro aparelho de suporte de vida. Tudo está em uma escala 10 vezes maior que nosso personagem. E eu vou ser sincero, eu fiquei um bom tempo perdido aqui, e eu quase desisti de procurar o que eu tinha que achar. Felizmente, eu acabei ouvindo algo que me deu esperanças. Eu comecei a escutar um choro que me fez imaginar que eu estivesse chegando no lugar certo. Eu desnecessariamente escalei até o topo de uma porta, e quando eu me joguei de lá, lá estava ele. O mesmo bicho que eu encontrei sem querer no início. Ele faz um barulho que parece estática, e ele que faz esse som de choro. E onde que nós já ouvimos esse choro? Na versão antiga do jogo, na parte onde o corvo mais alto, ou seja, Manfred, estava chorando. Ao que tudo indica, esses dois personagens são a representação da mesma pessoa. Enfim, agora que ele começou a nos caçar, basta seguir esses cubos. Ao coletá-los, cada um faz um som diferente. Ao pegar todos, somos levados para o segundo andar do prédio, dentro daquele PC pequeno de antes. Agora, cadê o código? Simples, no YouTube existe outro vídeo da antiga versão de Catastrophe Crow. Esse vídeo mostra o personagem na sala do computador, e cada tecla que ele pressiona faz um som diferente. E se ligarmos a letra de cada tecla com seus respectivos sons, temos o código. Agora, o sexto código é algo mais complicado de se achar. Para começar, precisamos interagir com uma alavanca que se encontra fora do mapa. Lembra da versão antiga? Quando o personagem vai e siga o corvo mais alto e acaba achando uma passagem entre dois gabinetes? Precisamos fazer a mesma coisa. Só que os gabinetes estão no segundo andar dessa vez. Ao invés do corvo mais alto no barco, a gente acha uma alavanca. Ao interagir, aquele corvo bugado vai spawnar no segundo andar, junto com a névoa. Mas antes de voltar, temos que fazer o wall jump em cima da alavanca, até achar esse tabuleiro de xadrez. A princípio, isso aqui não faz muito sentido. Porém, ao voltar um pouco, um corredor que antes era um caminho sem saída, agora virou uma passagem para o labirinto. O objetivo é chegar no fim sem ser pego pelo corvo bugado. Felizmente tem esses símbolos no chão que nos protegem contra ele. Ao chegar no fim, vemos esse barco e ao pular somos levados para o primeiro andar. Agora, cadê o código? Lembra dos símbolos no chão? Precisamos contar o número de vértices de cada símbolo. O número corresponde à ordem de cada letra do alfabeto. E não, esses não são círculos perfeitos, por mais que alguns se pareçam. Mas não é só isso. Para descobrir a ordem de cada letra, precisamos voltar naquele tabuleiro de xadrez. A peça pula na ordem que devemos botar cada letra. Imagine esse tabuleiro de xadrez, só que do tamanho do labirinto que a gente passou. A peça pula apenas onde os símbolos se encontram no chão, contando as vértices de cada símbolo e ajustando as letras na ordem do pulo da peça, temos o código. A linha 7 é um processo um pouco longo, mas pelo menos é mais fácil do que a linha 6. Aqui a gente precisa subir nesses arcos e se jogar no meio entre eles 3 vezes, alternando de arco, desse jeito.
Quando o espantalho aparecer, basta procurá-lo e segui-lo. Ele irá te guiar pela fase do deserto, até o local onde está o código. Chegando lá, tem alguns móveis e a antiga casa da família de Manfred. Ao entrar e sair dela, o espantalho vai aparecer sentado no sofá, mas não interage ainda com ele. O código está em outro lugar. Explorando os arredores da casa, você pode ver uma linha no chão. A princípio, parece apenas um bug de mapa, mas não. O segredo aqui está nas gramas em cima dessa linha. Ao ligar essas gramas, nos é revelado as letras do código. Agora sim, é só falar com o espantalho que você será levado de volta para o início. E agora o início vai estar com a temática de deserto, mas isso não muda nada. Para a oitava linha, é preciso ir na sala do computador e pressionar a tecla K. Isso vai fazer a chave que fica no topo do prédio. Sim, tem uma chave no topo do prédio, devia ter mencionado isso mais cedo. Essa chave vai virar uma daquelas chaves de brinquedo de corda. Para chegar no topo do prédio, basta se jogar da fase dos brinquedos e tentar cair em cima dele. Ao pegar esse item, você precisa voltar na sala do computador e seguir para uma entrada na parede. Essa entrada vai levar você para outra sala com outro teclado, só que dessa vez de números. Para descobrir o código dessa sala, você precisa assistir ao vídeo da propaganda vendendo os bonecos de pelúcia de Catastrophe Crow. You've been waiting. We've all been waiting. But where have they gone? Not here. Are they here? No, you'll find them here at www.makeshift.com/products/catastrophe-crow. No vídeo aparece um link levando para uma loja online, e quando você estiver naquela loja, basta olhar para a quantidade de produtos vendidos. Esse é o código daquela sala. Ao colocar o código, a parte em frente irá se abrir. Essa porta te leva para uma fábrica, onde ursos de pelúcia viram pelúcias de corvo. O objetivo aqui é chegar até o topo. Não é muito difícil se você já for acostumado com jogos de plataforma e puzzle. Só que os controles de Catastrophe Crow vai demorar um pouquinho para você poder se acostumar. Ao chegar no topo, tem essa pelúcia isolada. Basta interagir com ela, que a linha 8 será revelada. Lembrando que você precisa ter a chave de corda, senão não vai funcionar. Ao puxar a alavanca que se encontra aqui em cima, uma porta de laser vai se desativar lá embaixo. Essa porta te leva para uma sala cheia de corvos de pelúcia e algumas telas que piscam algumas imagens. Ao puxar a última alavanca dessa sala, os brinquedos vão cair em cima do planeta Terra. Depois de ver aquela cutscene, você será levado de volta para o início, só que agora tem corvos de brinquedo por aí. Isso também não influencia em nada, é por estética. A nona linha fica na mesma sala onde está o teclado de números. Basta pausar perto dos computadores dessa sala e eles revelarão letras. Ao ficar pausando algumas vezes perto deles e anotando cada letra, o código da linha 9 é revelado. Para achar a linha 10, a gente precisa reabrir o jogo, e no momento em que ele estiver abrindo, basta segurar a tecla ESC. Isso vai nos levar para uma tela de saves, onde você precisa deletar o único que aparece aqui. Agora é só iniciar o jogo normalmente. Estamos nesse labirinto, onde as paredes são o que parece a casa de Manfred. Passar por aqui me lembrou a tela de screensaver do Windows 98. Para chegar ao código, você precisa andar, e apenas isso. Eu imagino que as paredes revelam partes da história, então preste bastante atenção aqui. A primeira coisa que aparece de interessante, além da casa de Manfred, é esse desenho que foi feito por Thea. Note que no desenho tem toda a sua família, menos o pai. Na versão antiga do jogo, na última cutscene, onde a gente vê aquela cama e o corvo estranho em cima dela, na parede tem esses mesmos desenhos, só que esse aqui tá diferente. Isso faz referência ao fato de que ele ficou muito tempo ausente trabalhando naquele jogo. Mais pra frente, temos um corvo sendo examinado. Esses desenhos estão contando uma história, da vez que Thea precisou ser levada para o hospital já em estado grave. Mais pra frente, os sons de hospital viram som de papel sendo mexido. Eu não sei se é alguém mexendo na papelada de hospital ou se é Thea mexendo nos papéis que ela usa para desenhar. Difícil dizer. Fomos teleportados para outro local. Nas paredes mostra uma casa vazia, quase nenhum móvel, como se quem morasse aqui tivesse se mudado. A partir daqui eu já tava ficando tonto. Esse labirinto era muito confuso. Ao chegar perto do final, um telefone começa a tocar. Ao interagir com ele, somos levados de volta para a tela de saves. E aqui está o código da 10ª linha. Para a linha 11, você precisa clicar a tecla F da sala do computador e voltar naquela tubulação atrás do prédio. Ao fazer isso, supostamente todos os peixes do jogo serão deletados. E com isso, aquele tornado de peixes deixa de existir, liberando uma pá. Essa pá é usada para cavar naquele túmulo da fase da floresta. Ao fazer isso, somos levados para outro labirinto. Meu Deus, eu fiquei um tempo
perdido aqui. Esse labirinto é gigante. Felizmente eu encontrei o final e lá estava o corvo mais alto da primeira versão do jogo. Eu tentava angular a câmera ali pra pegar o rosto dele, mas ele se virava pra câmera sempre. Interagir com ele não revela nada e spawna esse bicho gigante que libera a saída desse lugar. Agora, cadê o código? Simples. Mentira, não é simples. O código é o próprio labirinto. O layout dele são as letras do código. Basta olhar de cima para entender. Com isso temos a 11ª linha. Para a linha 12, basta procurar um cubo colorido em branco na face dos brinquedos e interagir com ele. Isso vai abrir uma porta que te leva para um local cheio de ursos em computadores. Alguns desses ursos pulam de vez em quando, e o segredo aqui é olhar a letra embaixo de cada um desses ursos que teremos o código. Uma coisa interessante é que se você pausar, a tela dos computadores vão mostrar uma imagem do vídeo de Adam Butcher. O mesmo vídeo que ele fala sobre Catastrophe Crow. A linha 13 tem um dos puzzles mais infernais desse jogo. Para começar, você precisa ir ao segundo andar do prédio, na área fora do mapa, onde tem aquela alavanca que invoca o corvo bugado. Se você der uma olhada na direção da escada, dá para perceber que tem uma sala embaixo dela. Para chegar ali, você precisa se arrastar pelas paredes até encontrar o chão falso. Ao entrar pela porta, você será levado para esta sala, com um espelho e blocos coloridos no chão. O que a gente quer fazer aqui é interagir com o espelho. Isso irá nos levar para a mesma sala, só que dessa vez escura e com crawler, imitando nossos movimentos. O objetivo aqui é fazer esse crawler pisar nos quadrados na ordem certa. E qual é a ordem? Se você voltar na fase dos brinquedos e olhar para os blocos coloridos, vai perceber que as letras se repetem nas mesmas cores. Azul é R, verde é C, rosa é W e vermelho é O. Se você organizar as letras, só dá para formar uma única palavra. Crow, ou seja, essa é a ordem dos quadrados que o crawler precisa pisar. Verde, azul, vermelho e rosa. Quando o crawler passa por um quadrado colorido, ele faz um som. Agora, pense no tempo que eu fiquei para calcular a distância onde eu tinha que ficar para o crawler pisar no lugar certo. Essa câmera é horrível. Não ajudou nada. Fora que o crawler faz som se ele pisar no errado ou no certo, não faz diferença. Eu te aconselho a contar os quadrados brancos e ver a distância certinha que você tem que ficar. Enfim, depois de muito tempo eu finalmente consegui. Uma escada desceu do teto e me levou para esse lugar. Aqui tem duas peças de xadrez levando o cartucho de Catastrophe Crow de uma ponta a outra. Eu consegui me bugar aqui. Se você ativar a câmera de zoom enquanto estiver em cima de uma dessas caixas, você não vai conseguir desativar depois que a peça de xadrez levar. E vai ficar preso aqui até outra peça vir e desenterrar a outra caixa. Enfim, o código está nessa sala, onde esse monte de objetos ficam piscando super rápido nesse meio. Vocês lembram que cada letra do teclado da sala do computador faz uma coisa diferente? Então, as ações de cada tecla estão sendo representadas como um objeto nesse meio. Por exemplo, a tecla T remove todas as árvores da fase da floresta, e a tecla K substitui a chave no topo do prédio por uma chave de brinquedo de corda. E ao fazer as comparações, temos finalmente o maldito código. Lembrando que toda a informação está no documento que eu vou deixar na descrição do vídeo, vá lá verificar. Para encontrar a linha 14, a gente precisa voltar na sala do computador, clicar a tecla D e reentrar na sala. Isso vai fazer o computador gigante virar a entrada da fase de debug do jogo. Aqui basta subir no local mais alto e pressionar o botão. Ele vai fazer o chão azul escuro ser drenado como água e liberar uma área embaixo do mapa com quadrados coloridos. E para que serve isso? Lembra do link daquele comercial? Cada letra tinha uma cor diferente. Basta pegar cada uma e organizar seguindo a ordem de cada quadrado. E assim temos o código. Agora temos a linha 15, outra das linhas mais difíceis de se achar. O motivo disso é o seguinte: pelo jogo existem essas moedas que você pode coletar. O que a gente precisa fazer é coletar todas elas em uma única vida e levá-las para um poço que fica atrás do quadro do primeiro andar do prédio. Agora, existem algumas coisas que resetam o progresso de moedas. A primeira é, claro, morrer. A outra é sair do mapa pelo menu do jogo. A gente precisa coletar todas as moedas de todos os mapas de uma vez. Existem alguns métodos de sair de um mapa sem resetar o progresso. Então vamos começar pelo mapa mais simples, o dos brinquedos. A parte mais difícil desse mapa é pegar os que estão no meio desse tabuleiro de xadrez. As peças se movem em uma ordem difícil de prever, por isso é bom começar por essas daqui. Para o resto das moedas, basta ter paciência. Quando você entra na linha de visão dos cavalos, eles começam a te perseguir, não importa o quão longe você se afaste. A velocidade deles aumenta com o tempo. Com toda a calma do mundo, eu fui capaz de coletar todas as moedas. E para saber ou não se tem mais pelo mapa, basta prestar atenção na música.
Isso indica que não há mais moedas na fase. Agora, para sair daqui sem resetar o progresso, basta pular para fora do mapa, que você vai cair de volta para o início. A última fase com moedas é a da floresta, e isso foi a experiência mais estressante da minha vida. Tem esse caminho flutuante que se você cair, você morre na água. Não só isso, tem também esses peixes malditos que ficam pulando por aí. Eu tava quase terminando quando eu acabei morrendo e resetei meu progresso. Eu vou te falar que eu quase desisti. Mas eu fui uma última tentativa e essa vez foi a definitiva. Após coletar todas, o som da música para e agora, para sair daqui, é outro processo super estressante. Lembra daquele poço da primeira jogatina que eu fiz antes de seguir o guia? Então, a gente precisa fazer todo aquele processo de puxar as alavancas e sair pela sala do coração. Tem um parkour super perigoso que se você cair, já era. Felizmente eu consegui passar por tudo sem morrer. Eu tinha começado pela fase da floresta dessa vez, então eu tive que coletar as moedas da fase dos brinquedos de novo. Mas deu bom. Agora só falta entregar tudo no poço. Finalmente chegamos na última linha. Para achar essa, você não precisa fazer isso, mas é bom para ter um pouco de contexto para saber como que esse segredo foi descoberto. Na fase da floresta existe uma foto e um relógio juntos. Se você escutar bem, o relógio faz duas sequências de tique, uma com 9 e a outra com 13. Mas o que isso significa? Simples. Tudo que você precisa fazer é mudar o horário do seu computador para 9h13 da noite. Se não funcionar colocar 9h13, então tente colocar 21h13. É a mesma coisa. Isso vai fazer o mapa do início ficar de noite. Mas só isso não é suficiente. Supostamente era para uma casa aparecer aqui, mas ela não vai aparecer. A não ser que você pressione a tecla H da sala do computador. Aí sim você pode colocar 9h13 no horário que a casa vai aparecer para você. Ao entrar nessa casa, seu personagem vai ficar mais lento. E aqui temos duas coisas interessantes para se achar. Uma é o código e a outra é essa criatura estranha que parece um gato. Ao falar com ela, essa criatura vai começar a se multiplicar até o seu jogo crashar. Vou explicar melhor o que essa criatura representa já já. Agora, para achar o código, basta ir atrás desse sofá. Em algum lugar aqui tem uma parede falsa, que você pode atravessar e cair para fora do mapa, revelando a última linha do código. O objetivo desse jogo é basicamente desvendar o segredo dessa carta. Nós já fizemos isso, mas e agora? Bom, agora é ir na sala do computador e digitar letra por letra todas as linhas dessa carta, ainda em língua de corvo, ou seja, você não traduz. Do jeito que tá, você vai digitar. Óbvio que eu não fiz isso porque ia demorar demais. Eu tentei, eu juro que eu tentei uma vez. Paciência eu não tinha. Felizmente, uma alma bondosa já fez esse serviço e eu vou colocar aí pra você ver.
Agora que estamos aqui, eu posso finalmente começar a explicar as coisas. Vamos começar pela tradução da carta. Eu estava com tanta raiva, eu não consegui te alcançar com as garras que você me deu. Todo ano você se afogava. Nós corremos e corremos, mas não conseguimos escapar daquela casa silenciosa. No fim, seus pequenos corvos eram apenas brinquedos usados para te chamar mais uma vez. Mas agora você morreu 2 vezes, perdido no barulho. Então eu construí o meu próprio. Eu aprendi a sua língua para aquecer o inferno que você construiu das profundezas. Lembra que na versão anterior a carta era de Manfred para Thea? Parece que dessa vez a carta é direcionada ao próprio Manfred. Mas quem escreveu? Ao que tudo indica, a pessoa por trás dessa nova versão do jogo não é ninguém mais, ninguém menos do que Nils, o filho mais novo da família. E existem muitos pontos que confirmam isso. Se você for na sala do computador e clicar a tecla I, o olho muda de cor para verde, e a gente sabe que a cor dos olhos é um detalhe muito importante. Corvo mais alto de óculos é Manfred, corvo alto de olhos verdes é a Marta e corvo pequeno de olhos verdes é o Nils. Ao clicar a tecla M, vários crawlers vão aparecer por todo o prédio. Mas o que isso significa? Eu ainda preciso explicar o que são essas criaturas que aparecem durante o jogo. Essas são as representações de Marta e Nils, só que do ponto de vista de Manfred. Ele via sua esposa como um obstáculo que o impedia de agir pelo bem maior, pelo bem de sua filha. Pelo menos é o que ele imaginava. Marta vivia ligando para seu escritório e queria que ele voltasse para casa para ficar ao lado de sua família. Quando Thea cai da escada, só quem foi acudir foram sua mãe e seu irmão mais novo. Manfred estava no trabalho desenvolvendo aquele maldito jogo, e como ele não atendia o telefone, não ficou sabendo do acontecido. Quem levou Thea para o hospital foi apenas sua mãe e Nils. Lembra que no hospital o personagem não estava com bandagem no braço? Não só isso, mas seus olhos eram verdes. Manfred ficou sabendo muito tarde do que tinha acontecido. Ele foi ao hospital, mas ao invés de ir ao quarto onde Thea estava, ele decide dar meia volta. Nils tenta ir em direção ao seu pai, mas não o alcança. Quando Manfred tira a própria vida, quem sobrou para herdar a empresa foi o seu filho. Isso explica o porquê desses crawlers aparecerem por todo o prédio. E também explica o motivo pelo qual o nome da empresa ter mudado. Antes era Opus Interactive e agora se chama Opus Legacy. Legacy significa legado, o legado de Manfred para seu filho, que desenvolveu essa versão do jogo. Lembra dos túmulos que encontramos antes? Aqueles pontos são outro tipo de código. Para descobrir o que eles significam, precisamos traçar uma linha vertical Y, onde o ponto mais baixo é 0 e o mais alto é 9. Basta contar indo da esquerda para a direita, subindo de pixel em pixel até o ponto preto. Com isso, datas são reveladas. As datas de nascimento de cada membro da família e da morte de Manfred e Thea. Manfred tem 2 datas de morte, assim como Nils explicou na carta. Como Nils nasceu em 1996 e a nova versão do jogo foi lançada em 2024, então ele já tem 28 anos. Um jovem adulto que aprendeu a linguagem de programação que seu pai usou para criar o jogo. Nils agora tem sua própria família. E como eu sei disso? Lembra daqueles túmulos na parte de fora do mapa? Eram túmulos coloridos, um cinza com a mesma data de nascimento de Nils, um rosa e 2 azuis. Felizmente sem data de morte. Onde já vimos essas cores antes? Na cutscene final do jogo, 4 corvos com essas mesmas cores, representando ele, sua esposa e 2 filhos. Agora, por que Nils daria continuidade a um jogo que só trouxe dor à sua família? A resposta para isso está bem aqui. Sabe onde esse código já apareceu antes? Naquela carta que Manfred deixou antes de morrer. O código diz: Nils, eu estou vivo. Após esse código aparecer, o corvo que representa Nils perde a cabeça. Nils queria descobrir o que isso significava, então aprendeu a linguagem de programação que seu pai usava para recriar sua própria versão de Catástrofe Crow em cima do jogo base e postou na internet. Ele não tinha perdoado seu pai pelo que ele tinha feito no passado, mas como o próprio Nils explicou, não perdoando, mas disposto a dar um último salto. Com as várias cópias do jogo vagando por aí, os pedaços da alma de Manfred se dividiram e ele ficou perdido no barulho, como uma segunda morte. Mas por que Nils postaria o jogo se isso só fosse dar mais dor de cabeça para ele? Eu imagino que seja por pressão dos novos apoiadores da Opus Legacy, querendo dinheiro. Mas isso não foi algo totalmente ruim. Agora mais pessoas começaram a tentar decifrar os mistérios desse jogo. E quando a comunidade finalmente conseguiu chegar nesse final, Ultra64 Forever postou esse vídeo.
Um corvo pequeno e o corvo alto de óculos. Niels e Manfred finalmente se encontraram de novo. Manfred se aproxima para conversar e aqui temos o fim dessa história. Agora Niels pode se concentrar em viver junto de sua nova família. Mas calma, aqui é o final da história de Manfred e Niels. Tem um pequeno detalhe sobre a morte de Thea que vai mudar a percepção que a gente tinha da antiga história. No início, a gente achava que Thea sofreu um acidente de escada que fez ela bater a cabeça e falecer. Mas isso não é totalmente verdade. Lembra daquela criatura estranha que se parecia um gato? Essa criatura substitui a cama da versão antiga do jogo. Dá pra ouvir ainda a mesma respiração de uma criança no fundo. Ao interagir, 6 linhas aparecem no diálogo, e a criatura começa a se multiplicar até o jogo crashar. Fica comigo. No hospital dá pra ver essa radiografia do cérebro de Thea na parede. Fazendo uma rápida pesquisa, dá pra descobrir que esse é um tipo de tumor, ou seja, câncer. A razão de Thea ter caído da escada foi de algo que ela já havia sofrendo. Ela teve uma convulsão enquanto descia, por isso o corvo estava se debatendo naquele momento. Talvez seja esse o real motivo de Manfred ter se isolado de todo mundo para focar na criação do jogo. Ele já estava com muita pressa muito antes disso tudo acontecer. O câncer ia tirar a vida da sua filha uma hora ou outra, mas depois que Thea ficou em estado terminal depois do acidente, Manfred já não podia mais perder tempo. Agora era tudo ou nada. E pra ele, foi nada.